Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria seja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história da vida de São Padre Pio, aquele que tinha um dom sensacional para a confissão e que é considerado um confessor por excelência. Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta da vida dos santos, às vezes é até devoto de São Padre Pio, assim como eu sou, não se esqueça de compartilhar o meu vídeo, de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtida e de comentar o que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome de batizado Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, na Itália, no dia 25 de maio de 1887. Era filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denúncio e tinha 6 irmãos. Desde criança, Francesco sempre foi muito interessado pelas coisas de Deus. Não gostava nem um pouco de faltar à missa e desde muito pequeno, desde muito criança, fez muita amizade com seu anjo da guarda. E sempre pedia para o seu anjo para que não permitisse que ele se afastasse do caminho do evangelho. E não é à toa que mais tarde, quando se tornou padre e um dos padres mais importantes que nós temos na atualidade, ele sempre instruiu seus fiéis a terem uma amizade íntima com seu anjo da guarda, porque eles são aqueles escolhidos para nos guardarem e nos guiarem até Deus. Então por que não sermos amigos destes seres que foram criados única e exclusivamente para nos guardar e nos levar a Cristo? Aos 15 anos de idade, no ano de 1902, ele entrou para o noviciado dos Capuchinhos na cidade de Morcone, e logo depois adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, ele professou os votos simples em 1904, e no ano de 1907 professou os votos solenes. Depois disso, ele estudou todas as matérias clássicas que os padres geralmente estudam, junto com a filosofia, e no dia 10 de agosto de 1910 foi ordenado sacerdote no Duomo de Benevento. Em 1916, São Padre Pio se mudou para o convento de San Giovanni Rotondo. Desde cedo, ele sempre sentia essa vontade de ajudar as pessoas mais pobres e mais simples, e depois de ter se tornado sacerdote, ele percebeu que essa era a sua missão. E não é por menos que São Padre Pio recebeu os próprios estigmas de Cristo, que ficaram em suas mãos e em seus pés durante 50 anos de sua vida. Era como se Cristo quisesse aliviar a dor de seu povo, depositando-a em São Padre Pio, aquele que a aceitava com muito bom grado e, apesar de sofrer muito com essas feridas, não deixava de ser atencioso e amoroso, e todas as pessoas que iam conversar e confessar com ele sempre diziam que saíam aliviadas dali. São Padre Pio entregou-se totalmente ao ministério da confissão. Ele amava passar horas e horas no confessionário, passando até mais de 14 horas confessando seus fiéis. Era um dom muito bom que ele tinha, e ele sabia que essa era uma das coisas mais poderosas e um dos dons mais lindos que Deus dava aos sacerdotes, porque através dos sacerdotes, Deus perdoa os pecados de seus fiéis e alivia esse fardo deles. Então São Padre Pio fazia isso com muito bom grado. Como eu disse, ele chegava a passar mais de 14 horas dentro do confessionário. E ele tinha mais um dom, como se já não bastasse todos os outros. Mas às vezes o fiel ele não tinha coragem de contar o pecado. Às vezes era uma traição, às vezes um pecado ainda mais grave. Porém, Deus dava o dom da ciência para São Padre Pio. E ele mesmo, quando ele percebia que o fiel não tinha coragem de confessar, ele mesmo ia ditando os pecados da pessoa e a pessoa se sentia aliviada, a pessoa se sentia emocionada e a pessoa finalmente conseguia ser liberta daquilo. Ou seja, mesmo quando a pessoa não conseguia falar, Deus inspirava aquilo que ela precisava dizer para São Padre Pio e através do poder que o próprio Deus deu para ele, ele absolvia os pecados. Porém, isso irritava muito o demônio. São Padre Pio era um padre por excelência, era um padre verdadeiro, um padre genuíno, e isso irrita muito o demônio, é óbvio. Tanto que São Padre Pio travava diariamente lutas físicas com o demônio. Ele aparecia no quarto de São Padre Pio e batia e espancava. Caso você não tenha assistido o filme de São Padre Pio, eu recomendo muito. E lá eles mostram muito essa parte, de que São Padre Pio no meio da noite começava a gritar e a pedir para ele ir embora, porque ele estava sendo espancado pelo demônio. E no outro dia ele acordava todo machucado por conta dessa luta que ele travava dia após dia com o próprio Satanás. Porém, apesar de tudo isso, ele não esmorecia e não deixava de colocar em prática o dom que Deus deu para ele. São Padre Pio não queria aliviar apenas a dor espiritual das pessoas, mas também a dor física. E por isso ele construiu um hospital, que é um dos maiores e é um dos hospitais referências na Europa até hoje. Atendendo a um pedido do Papa, São Padre Pio começou a criar os grupos de oração, sendo estes para aliviar o sofrimento e para que as pessoas pudessem orar juntas para o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus para que pudessem ser transmitidas para as pessoas. Quando os grupos de oração celebravam 50 anos, eles se reuniram na igreja onde São Padre Pio era pároco para que ele celebrasse uma missa em comemoração.
essa foi a última missa em que os filhos espirituais de São Padre Pio o viram celebrar. No dia 23 de setembro de 1968, em sua cela conventual, ou seja, no seu quartinho no convento, São Padre Pio entregou seu espírito a Deus. Faleceu com uma fama enorme de santidade e deixou aqui na Terra vários e vários fiéis que perpetuaram a sua missão. A fama de santidade de São Padre Pio só aumentava, e isso é um dos requisitos para que uma pessoa seja beatificada e após isso canonizada. Muitos e muitos fiéis declararam ter recebido muitas graças após pedirem a intercessão de São Padre Pio. Então, o seu processo de canonização se iniciou no ano de 1982. São Padre Pio foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 e canonizado no dia 16 de junho de 2002. Dali em diante, ele passou a ser chamado de São Padre Pio de Pietrelcina, e a sua festa litúrgica é hoje, no dia 23 de setembro. Além dos estigmas que São Padre Pio tinha nas mãos e nos pés, que ficaram com ele durante 50 anos, além também do dom que ele tinha da ciência, de saber o que a pessoa estava pensando antes mesmo que ela dissesse, ele também tinha o dom da bilocação. Muitas vezes ele estava em um lugar e estava em outro ao mesmo tempo. E pessoas que estavam em ambos os lugares, em momentos diferentes, diziam que viram ele naquele mesmo momento e ficavam confusas. Como assim ele está em dois lugares ao mesmo tempo? Ele tinha o dom da bilocação. Entre tantos milagres que foram atribuídos a ele que pessoas testemunharam, há a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella, que foi a partir da cura desta criança que se desenrolou todo o processo de canonização de São Padre Pio. São Padre Pio transmitia tanta santidade que os papas reconheciam isso. O Papa Bento XV disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Papa Paulo VI: veja quanta fama ele alcançou. Quanta gente de todo mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque ele era um filósofo? Um sábio? Porque dispunha de meios? Não, mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite. Era difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa São João Paulo II: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. São Padre Pio era muito admirado não só por fiéis, mas também por pessoas com cargos mais importantes na igreja, como são os exemplos dos papas. A exumação do corpo incorrupto de São Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008, e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através desse sacramento aconteceram muitos e muitos milagres de cura de corações feridos e conversões. Então, que no dia de hoje, baseando-se na história de São Padre Pio, que doou a sua vida, apesar de ser uma vida envolta de sofrimentos, nós possamos nos inspirar nele, para que a partir da história dele possamos valorizar um pouquinho mais o sacramento da confissão, e para que possamos entender que a vida do cristão nem sempre vai ser um mar de rosas. Em 90% do tempo vão haver muitos sofrimentos, mas é isso que faz valer a pena. E é isso que vai nos levar até o céu. Então foi isso, pessoal, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho das notificações. E é isso, que Deus abençoe, São Padre Pio, rogai por nós e até o próximo vídeo. Tchauzinho!